Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Deixa eu dar uma tossidinha.
Desculpe. Hoje as manchetes estão complicadas. Há uma questão militar em andamento, que o futuro ministro José Múcio disse que já tinha resolvido, que é a questão da saída antecipada dos chefes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. O da Marinha e do Exército querem sair antes da posse de Lula, porque eles se recusam a bater continência para o futuro presidente devido aos notórios acontecimentos que levaram ao processo da Lava Jato. Há também a questão do Lula tentando resolver 16 ministérios que faltam para que a escalação do grupo ministerial que comandará este governo esteja completo. Então, temos dois problemas. E tem uma notícia interessante, deixa eu mostrar essa do Exército no Estadão, olha aí. Sob pressão, o Exército antecipa a posse de novo comandante. O José Múcio, que será o novo ministro da Defesa, tinha dito que esse problema já estava resolvido, mas não está, o que demonstra intranquilidade em setores das Forças Armadas. Não uma intranquilidade que leve a qualquer movimento mais brusco e mais perigoso, vê se me entende. Nada de golpe, essas coisas. Mas há um descontentamento em setores das Forças Armadas. Folha de São Paulo, o Supremo restringe decisão individual de seus ministros. Essa é uma coisa excelente. É uma decisão administrativa, foi tomada numa reunião chamada administrativa, fechada, não foi aberta à imprensa, ainda não foi publicada, deve ser publicada em janeiro, ainda, segundo o noticiário, pequenos fatos, pequenas questões a serem resolvidas, mas o resumo da ópera é o seguinte: não pode pedir vista do processo, mas não pode mais ficar indefinidamente com ele. Um ministro resolve pedir vista, que é uma possibilidade de ele olhar melhor, estudar melhor um processo no final do qual ele vai dar um voto, etc. Então, isso é correto de você dar ao ministro a oportunidade de estudar melhor, detalhar melhor o processo. Acontece que os ministros pegam o processo, eles têm 30 dias para devolver, mas não existe providência nenhuma, penalidade nenhuma, se eles não devolverem em tempo. Agora, por essa restrição imposta por essa decisão dos próprios ministros, ele pode ficar 90 dias com o processo, 90 dias, e se ele não devolver dentro de 90 dias, o processo continua. Quer dizer, o processo não fica parado enquanto ele estiver, como se usa no jargão judiciário, sentado em cima. Tem processos que estão há anos parados. Bom, essa é uma das providências do STF. Ainda não foi publicada, é uma matéria que a Folha de São Paulo publica com exclusividade. A segunda restringe a decisão individual dos ministros, a tal decisão sentença monocrática. Então, tem restrições, todo o processo, ou quase todo o processo, precisa sempre ser revisado pelo plenário. Não pode o ministro dar uma decisão vital, uma decisão importante para a República, sozinho, ou para a eleição. Você conhece vários exemplos.
Deixa eu ver que a Folha está colocando. Os dois temas fazem do STF alvo de frequentes críticas. A decisão a qual a Folha teve acesso ocorreu em sessão administrativa fechada e foi pautada pela presidente da Corte, Rosa Weber. Na prática, os pedidos bloqueiam julgamentos por meses ou anos. Segundo o texto aprovado, o ministro que pedir vista dos autos deverá apresentá-los para seguimento da votação em até 90 dias após publicação do ato de julgamento, sob pena de liberação automática. A minuta, que pode sofrer pequenos ajustes, foi entregue aos ministros para avaliação e deve ser publicada em janeiro de 23 no Diário Oficial. Quer ver? O Supremo vem tentando nos últimos anos fortalecer suas decisões coletivas em detrimento das individuais. Com a alteração, o plenário ou as turmas deverão avaliar medidas cautelares dos ministros sempre que elas estiverem embasadas na necessidade de preservação do direito individual ou coletivo. Ou seja, não vai ser tão fácil mais, a não ser numa questão de urgência, urgentíssima, dar uma decisão que depois, rapidamente, vai precisar ser ratificada pelo plenário. Esses detalhes ainda vão ser estudados, como, quando, em que caso, mas é um grande avanço. É um grande avanço. Nós temos criticado o Supremo, mas essa notícia é alvissareira, faz os processos andarem, etc, etc. Falando em processo que não anda, tem o processo do julgamento dos PMs que assassinaram 111 presos naquela tal revolta, que não foi revolta, foi uma briga interna entre presos do Carandiru. 30 anos tem esse processo, 30 anos, 30 anos. Você acredita? 30 anos. Muitos dos PMs já morreram, outros se aposentaram, 30 anos. E agora veio essa decisão do presidente Bolsonaro de indultar um grande grupo de pessoas condenadas ou ainda prestes a serem condenadas, o que inclui esses PMs. Então, liberou geral, depois de 30 anos. Isso é culpa da justiça. A justiça brasileira, nesse caso, como em outros, mas nesse caso, falhou tremendamente. 111 pessoas foram assassinadas, muitas dentro das próprias células, não ofereciam perigo nenhum, foram metralhadas, mortas e não aconteceu nada, absolutamente nada, num processo onde se gastou muito papel, muito cuspe, muita palavra e não aconteceu nada. Isso é uma vergonha, isso. E não me venha dizer que bandido bom é bandido morto. A Constituição brasileira permite que todo mundo se defenda, que seja alvo de um processo legal. Isso faz parte da democracia, isso faz parte da organização. Se está mal, vamos modificar. Mas essa história de aplaudir quando a polícia mata um bandido, a não ser na refrega, aí não tem jeito. Mas quando um bandido é assassinado, isso é um estupro à Constituição. Então, lembre-se, você que é a favor disso, que algum dia a vítima pode ser você. Você, seu filho, sua filha. Por quê? Porque um grupo de policiais cisma com eles, enfia dentro do carro, leva para o esquisito, para um terreno baldio e executa. E você fica chupando o dedo e muita gente aplaudindo. Ah, matou um bandido.
nem era bandido. Quer dizer, todo mundo tem direito a julgamento. Isso não é nada careta, não é isso que é direitos humanos. E as pessoas que são culpadas têm que ser responsabilizadas. Você não pode passar a mão na cabeça de bandido. Eu acho que a nossa legislação é muito suave com a bandidagem, muito suave. Oferece uma série de saídas, oferece uma série de oportunidades, imaginando que as pessoas são intrinsecamente boazinhas, que o cara vai se recuperar. Nada disso. A legislação, na minha opinião, precisa ser endurecida. Isso não quer dizer que você oferece à polícia uma prerrogativa que ninguém tem no Brasil de pena de morte. Aliás, essa história de dizer que no Brasil não tem pena de morte, tem sim. Tem um caso que é traição à pátria durante a guerra. Isso dá pena de morte. Essa pena de morte existe. Não há outra. Não há outra. Não. E a gente tem que defender isso porque nós todos estamos sujeitos a esse tipo de injustiça praticado por autoridades, por policiais que não têm o direito de tirar a vida de ninguém. Tá? Isso não quer dizer impunidade. Eu acho que tem muita impunidade. Bom, sob pressão, Exército antecipa a posse do novo comandante. Você lembra que o futuro ministro da Defesa, José Múcio, tinha contado a todos nós que os 3 chefes das Forças Armadas, da Marinha, Aeronáutica e Exército, haviam combinado. Primeiro, eles não queriam bater continência para o Lula, queriam sair antes. Aí o Zé Múcio veio e anunciou que estava tudo acertado. Mas agora, quer dizer, eles ficariam até depois da posse do Lula, aí haveria a troca de comandos. E aí, você quer ver? Escolhido por Lula, assume sexta-feira em meio a atos bolsonaristas. O general Júlio César de Arruda, escolhido por Lula para comandar o Exército, assumirá o cargo na sexta-feira, 2 dias antes da posse do presidente. A antecipação coincide com o aumento da pressão de autoridades de segurança pública para que se acabe com os aglomerados de bolsonaristas no entorno do QG do Exército em Brasília. Os acampamentos em área militar passaram a ser classificados por futuros ministros como uma incubadora de terroristas e de atos violentos. Segundo a investigação da Polícia Civil, ocorreram no acampamento os preparativos desse atentado à bomba no aeroporto de Brasília. O presidente Lula agiu de maneira, a meu ver, correta e inteligente, usando um critério para nomear os novos chefes. Isso deu uma desaquecida nisso que eu estou chamando de crise. Era uma crise. O que ele fez? Ele vai nomear os chefes do Exército, Marinha e Aeronáutica dentre os mais antigos, são os mais antigos. E aí a hierarquia militar bate continência, não tem problema nenhum, não tem preferência pessoal, ideológica, blá, blá, blá. São os mais antigos, foi um critério, isso está correto. O drama da Simone Tebet, agora tem o noticiário assim, Simone Tebet pode ir para o Ministério do Planejamento. Não sei se ela entende alguma coisa, se ela tem afinidades com o Ministério do Planejamento. Me parece que não. Dizem os noticiários, os bastidores, que ela aceitaria o Ministério do Planejamento se ele fosse, deixa eu ver a palavra, turbinado.
Quer dizer, se ela recebesse dentro do Ministério órgãos, setores que realmente dessem a ela uma visibilidade, porque ela é uma política nativa em alta, foi candidata à presidência da República, tem o seu valor e se imagina que ela também deve imaginar, seja candidata à sucessão do presidente Lula. Então, ela não, de qualquer maneira, se você entregar o Ministério do Planejamento para ela, ela vai ter obrigatoriamente uma relação com o ministro da Fazenda, que será Fernando Haddad. Leia-se Lula, o próprio Lula. Quer dizer, o PT não gosta de não abriu mão dos cargos principais. Essa história, um arco, vamos todos nos abraçar, fraternidade, não existiu. O PT, na medida do possível, está dando cargos menos representativos para os partidos desse tal arco e ficou com o filé mignon. Então, Fernando Haddad percebe que a posição ideológica, a visão sobre a economia dos dois é uma trombada de trem. São posições, a meu ver, irreconciliáveis, né? Não dá a Simone Tebet uma política que tem uma visão liberal. Já, embora ele fale, sempre tem blá, 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 é muito habilidoso, Fernando Haddad tem uma visão muito mais estatizante, uma visão petista, que eu repito, não é a visão de Tebet, que sempre lutou contra isso. E ela tem ligações que o PT não gosta, por exemplo, com as lideranças agrícolas, com o mercado agrícola, né? Então, é um problema que o Lula diz que vai resolver hoje. Faltam 16 ministros. 16 ministros. Deixa eu ver aqui o que tem aqui. Bolsa Família passará por revisão. China flexibiliza políticas de combate à Covid. A Covid está arrasando a China. A China, que o Lula elogiou todo dia. Não, a China é maravilhosa. Nada. Deu um bode lá. Não vacinaram a população gigantesca, não vacinaram uma parcela muito grande da população. E a Covid estão tentando segurar as pessoas dentro de casa. Agora é tentativa, mas agora flexibilizaram. As pessoas que chegam não vão precisar se submeter a exame. Beleza, quem chega que está arriscado, não vai trazer. E o vírus que está lá é o Ômicron, que é mais fraco com quem tomou vacina. Se você não tomou as vacinas de reforço, tome, porque também está no litoral de São Paulo, Caraguatatuba empunhando a bandeira de primeiro lugar, a Covid está avançando. Toma cuidado. Deixa eu ver aqui. Mais alguma coisa. Eu não sei se estão especulando. Tesouro lança título para reforçar renda na aposentadoria. Batizado como Tesouro Renda, papel estará disponível para pessoas físicas em 30 de janeiro com pagamento por Pix. Toma cuidado, hein? Olha bem, veja bem, consulte amigo que sabe. Não vá jogando seu dinheiro nessas promessas, porque quem vai lançar o título não vai dizer, olha, esse título tem esse perigo e nada. Vai lançar o título dizendo que é uma maravilha. E o governo está de boca aberta querendo dinheiro e com esses investimentos, com o seu dinheiro, né, os cofres do governo engordam. Deixa eu ver mais coisa. A China deu um susto em Taiwan, né?
meteu aviões numa zona próxima, numa zona que divide a soberania. Ela não acredita na soberania de Taiwan. Taiwan está firme aí por causa do apoio americano. Ela considera Taiwan uma república rebelde. Mas ela, como os Estados Unidos resolveu fornecer mais armas para China, para Formosa, que antigamente a gente chamava de China nacionalista, e aí agora tem uma irritação chinesa e eles fizeram uma demonstração bélica assustadora. Tem uma análise da Folha: Lula vai encontrar cenário turvo na economia. O governo Lula terá adiante um cenário que economistas consideram árido, juros altos, desaceleração da economia global, fim do estímulo com reabertura pós-pandemia e endividamento das famílias devem limitar o PIB, o que, por sua vez, amornaria o mercado de trabalho quando a pressão inflacionária persiste. Hoje o noticiário está meio assustador. Tem alguém que faz uma análise aqui, que é o Eugênio Araújo, que é advogado e ex-ministro da Justiça no governo Dilma, dizendo: como devolver a democracia às Forças Armadas? Mudança de postura só será possível com o reexame da doutrina militar. Bom dia, bom dia. STF restringe decisões individuais, nós já demos. Tem uma pesquisa que mostra que o STF tem uma imagem, melhorou a imagem dele. A história do Múcio, que eu já te contei, essa história dos... Aí a aeronáutica não, a aeronáutica topou bater continência, mas os outros não. Aí tem uma denúncia: cotado para o Ministério de Lula usou gráfica de fachada durante campanha. Elmar Nascimento diz ter recebido material de campanha e que contas foram aprovadas pelo TRE. Aí o deputado federal Elmar Nascimento, líder da União Brasil na Câmara dos Deputados e cotado para ser ministro de Lula, gastou 702 mil em uma gráfica de fachada para a campanha de sua reeleição este ano. Será que isso é grave? Está todo mundo assumindo. Uma está devendo para o próprio ministério, a outra foi condenada por improbidade administrativa e passa. Estou imaginando se o PT tivesse na oposição e esse pessoal tivesse sendo nomeado. Deixa eu ver o que mais. Os nomes anunciados por Haddad dividem a opinião de analistas. E eu acho que é o grande suficiente. Olha a manchete do Globo aqui. Há 5 dias da posse, Lula ainda tem 16 nomes a serem definidos. Vai ser duro. Segurança quer carro blindado na esplanada e aquele terrorista, está preso, foi transferido para Papuda, esse tal de George Washington, que eu tenho a impressão que está mais para lunático, né? Está imaginando que ia desencadear um estado de sítio. Pessoal que diz que o Lula não vai subir, né? Não vai subir para o Planalto. E aqui tem uma foto dos preparativos para a virada em Copacabana. Pronto. E aí tem uma história que parece inacreditável. Médico no Rio Grande do Sul é acusado de 18 mortes por erros em cirurgias. Esse é o Dr. Frankenstein mesmo.
Segundo a Polícia Civil, o número de lesionados ou mortos em cirurgia por João Couto Neto em Novo Hamburgo chega a 73, deve passar de 100. Pô, belo médico esse, ele deve ser sócio de alguma funerária. Bom, vamos, eu estou fazendo piada, mas é muito grave, viu? É muito grave. Bom, quem tomou café conosco? Elizabeth Babler, Silvia Cruz, Zé Medeiros, Maria da Glória, Meireles Lira, Denise Maria, Luiz Pataro ou Pátaro, aqui está Pataro, Linata Aoki, Geis Tolomeotti, Elvis Góes, Nath Cristina, Viviane Romano, Fernando Alves, Leonardo Santos. Gerard Verini, do Rio de Janeiro, Beto Sobrinho, de Cruzeiro do Oeste, no Paraná, Gil Figueiredo, de Sorriso, belo nome, hein? Sander Calil, de Niterói. Pessoal, vacine Covid vem aí, vacine as crianças contra poliomielite e paralisia infantil. Você vai se arrepender se a criança que está sob sua responsabilidade pegar poliomielite. Eu tive, eu sei como é. Toma cuidado, é uma tragédia. E estamos a poucos dias do fim de ano, bons preparativos. Tomara que tudo dê certo. Tomara que o Lula faça um bom governo, porque se ele não fizer um bom governo, a gente afunda junto. Então, essa história de tanto pior, melhor é uma tremenda besteira, apesar de o PT sempre ter lutado dessa maneira. Quanto pior, melhor, infernizou vários governos. Mas nós somos diferentes, né? Até amanhã.